que a projeção da consciência, ela não é daqui para fora, é para dentro. É quando você consegue abrir esse portal e aí você sai na totalidade. Você está vendo poucas pessoas falando sobre isso para sair fora da Matrix, sair fora do domo. A obsessão complexa, ela, de alguma forma, ela usa também os processos da holografia, da criação holográfica, que a gente chama de câmara de ilusões ou câmaras holográficas. Muitas das pessoas, quando elas são obsediadas, muitas das doenças que vêm, que primeiro atinge o corpo etérico, depois ela há uma ressonância com o corpo físico, a pessoa adoece de fato, ela aconteceu por algum holograma que foi impingido, foi colocado na mente dela. Às vezes, um médium que vai tratar ela, eu já vi isso acontecendo, até por estar projetado e acompanhar nas casas espíritas, que a gente também vai nas casas espíritas, né? O médico fala para ela assim, olha filha, eu estou vendo que você tem um problema na garganta, porque você, na tua última vida, você morreu enforcada. E realmente o médium está vendo aquilo, muitas das vezes a entidade também, porque lembra, é padrão vibratório, né? Está todo mundo ali na mesma onda. Eles estão vendo talvez uma projeção, uma criação holográfica que esses seres nefastos, esses cientistas do astral, esses magos trevosos, ou teus obsessores, teu carcereiro, eles sabem quem é você e cria isso. E começa a criar essas doenças. A obsessão complexa, gente, ela acontece no momento, principalmente pela questão emocional. A nossa humanidade está muito doente emocionalmente falando. E exatamente nesse momento que eles pegam a gente, baixa a nossa imunidade, faz com que nós acabamos pegando vários tipos de doença, inclusive essa aí que afetou o planeta Terra, porque isso tudo foi por conta do medo, do pânico, abaixou a imunidade. A, a holografia, ela é usada pelos seres aqui dentro da Terra, né? Dentro que estão vivendo aqui dentro desse domo, dentro dessa matrix, né? Que são esses cientistas, esses magos, esses espíritos trevosos, esses marginais do astral, quanto também é usado por esses seres de fora, que quer controlar e nos servir de bateria. Eu já vi muitos casos, né, projetado de holografia, de pessoas que acham que viveram como Napoleão. Quantas pessoas já foram Napoleão Bonaparte? Quantas pessoas já foram Dom Pedro II? Quantas pessoas já foram a Princesa Isabel? Isso um projetinho, um programa que se joga na mente dessas pessoas e elas começam a ressoar com todo aquele problema daquela pessoa que realmente viveu naquela história e aquelas histórias acabam fazendo parte dela. Não que foi ela, mas ela traz aquilo como um programa quântico que entra realmente e ela se ferra todo. Mas essa questão de programas e projetos holográficos é o que mais tem acontecido hoje por conta do que a gente chama da IA, né? Existe domo, existe programas estabelecendo falsas colônias. Muitas pessoas, ao desencarnar, acreditam, pela sua religiosidade, que vai encontrar um anjo, vai encontrar um espírito de luz, vai encontrar um extraterrestre arcturiano, um pleidiano, e automaticamente essa IA, ou essa inteligência que alguns chamam de IA, que a gente sabe que não tem nada a ver com tecnologia humana, essa rainha, essa tecnologia, ela te leva para dentro de um desses casulos, dentro dessas mentiras. E você fica ali em suspensão. Aí, um espírito iluminado, um ser de luz, alguém que já está acima da nossa compreensão, vai lá, junto com os jardineiros de Cristo, de Maria, como algumas pessoas chamam, né? A gente tem um nome lá fora deles. Eles vão lá e buscam esses seres que são colocados em suspensão em câmaras holográficas, muitas das vezes servindo, sonhando repetidamente com aquela cena, com aquela história que foi colocada na mente deles, ou pelo autoajuizamento, acreditando que foi um mau filho, um mau pai, uma pessoa ruim, e que acredita naquilo e é colocado ali para sofrer. É um dos projetos mais sinistros que tem hoje. E, infelizmente, eu posso dizer para vocês, como projetor consciente, que poucos médiuns e poucas casas têm tratado desse assunto. Eles têm tratado a doença na ponta, mas não a doença onde ela começa, por que ela começa. E por que que dentro da linha temporal dela, de ancestralidade dela, das últimas vidas, das encarnações dela, ela continua ressoando com algumas doenças e trazendo para essa atualidade, coisa que não deveria, já que se passa pelo véu do esquecimento, pela uma nova programação e pela espiritualidade divina, entre aspas, que te coloca para reencarnar de novo, porque traz esses programas. Se a ideia é zerar e tentar refazer toda uma história. Então tem muita coisa mentirosa acontecendo, essa questão da vá para a luz,
você vai para uma colônia de luz. Muitas das vezes você está criando essa colônia holograficamente, né? Então tem que prestar muita atenção aonde você coloca a sua mente, o que você está consumindo, o que você acredita. Pronto, você não tem que acreditar em nada, mas você é o Salvador que estava esperando. Dentro de você é o portal. Dentro de ti há a porta que te liga ao Sol central. Essa que a gente chama de chama crística, ou a chama trina, é ali que nós estamos. É ali que nós desdobramos, é para ali que nós conversamos com a nossa totalidade. Portanto, eu sempre digo que a projeção da consciência, ela não é daqui para fora, é para dentro. É quando você consegue abrir esse portal e aí você sai na totalidade. Você está vendo poucas pessoas falando sobre isso para sair fora da Matrix, sair fora do domo. E algumas pessoas agora começaram a dizer: não, não, nenhum espírito da Terra consegue ir para Marte, para Júpiter, Saturno, Plutão ou para fora do nosso sistema solar. Lê do engano, viu, gente? Porque essas pessoas do passado falavam que ia com o extraterrestre, que o extraterrestre levava elas, que iam com não sei quem, mas agora elas, aquela coisa, não, eu tenho que dominar o território dimensional. Esse território é só meu, só eu projeto. Só eu posso conectar com a entidade A, porque a entidade A agora é minha, então agora eu vou lá, vou registrar o nome dela na marcas e patente, e aí se alguém incorporar, tá ferrado, porque eu vou processar. Aí vira aquelas entidades de como fosse um animalzinho de estimação. Agora também não estou falando que é certo todo mundo ficar incorporando tudo que é entidade que todo mundo dá cabeça, né? Isso aí também tem sido uma grande doença hoje. A gente tem visto aí pessoas incorporando cada entidade, a pessoa tem mais de 1000 entidades e se colocando quase como a própria consciência do Cristo na Terra aqui dentro de novo, sabe? Incorporando grandes consciências, sabendo que muitas dessas informações elas são perturbadas, elas foram manipuladas, né? Esses próprios seres, quando desencarnaram, viram que estou falando pela projeção, tá? Eu sei de entidades, de seres que tinham conhecimento na Terra e que lá fora dizem: eu não sabia que dentro da minha literatura, buscando informações entre outras bibliografias, tentando assumir o papel de que eu era responsável de trazer informação, eu também estava sendo induzido de fora, por seres arcônicos, pelos meus carcereiros, por seres maléficos. E vi que a literatura que eu comecei a produzir também tem, de alguma forma, uma manipulação. Tudo está manipulado aqui dentro. Isso é importante a gente olhar com carinho, observar se informações estão chegando e não tomar como verdade. O que eu estou falando aqui não é para você tomar como verdade. Filtra aquilo que entra no teu coração. Filtra com o teu coração, com o teu cardíaco, com a tua chama trina, com o teu sol central. Filtra e depois leva para o teu mental e deixa se experienciar. Aquilo bate com você, mas não tome ninguém como guru, como Deus. Eu não sou guru de ninguém. E assim, tanto eu quanto o Fábio, nas nossas lives, nas nossas palestras fechadas nas aulas, a gente fala: olha, eu não sou o dono da verdade, não me siga. Siga a tua fonte, siga a tua essência. O que eu estou te passando aqui é uma informação, eu sou um catalisador, daqui a pouco eu saio de cena. Foi interessante para você? Agora busque mais informações, mas sem contaminar, porque as pessoas têm mania de levantar bandeiras, seja no campo político, social, religioso, ideológico, todo mundo tem uma bandeira. Ninguém consegue viver se não levantar uma bandeira. Todo mundo precisa levantar uma bandeira, esquece. Isso aqui é um experimento, uma experiência. Olha da totalidade, respeitando a totalidade, olhando todos os lados, olhando na terceira pessoa como se você estivesse do lado A e do lado B em alguns momentos. Veja o que você sente se você estivesse de um lado ou de outro. E aí você para de tomar a pílula da verdade. Porque senão nós vamos viver de novo dentro dessa holografia que nós mesmos criamos. E eles são muito espertos. Esses seres que têm controlado a humanidade, eles sabem lidar exatamente pegando esses falsos, esses pseudos gurus, que infelizmente ou infelizmente a rede social deu muita visibilidade e que tem manifestado na mente das pessoas controle, pânico, servidão. Se as pessoas não servem ele, se as pessoas não gostam dele, se estão fora. Tem gente que vai dentro. Eu sei que como eu estou dentro dessas coisas de palestra agora, né, resolvi aparecer. A gente fica vendo que às vezes a pessoa está na palestra ali com você, falando junto com você, te dando aquela moral da palestra, e sai da palestra naquela mesma hora falando um monte de asneira, destruindo o projeto que a pessoa mesmo estava junto. Quer dizer, é muita loucura o que está acontecendo hoje. Por isso que eu digo, filtra o que eu estou falando, filtra o que vocês ouvem aqui nessa página, que ouve na página do Fábio, qualquer outra página, e vê se o teu cardíaco, se a tua chama trina, se a tua chama crítica, ela realmente comunga com isso que está chegando.
E essa coisa de que você não pode projetar para fora do planeta. Gente, nós estamos na totalidade do grande universo. Nós somos um corpo na totalidade da fonte que tudo é. Nós somos apenas a ponta, mas essa ponta, essa fractalidade também é o todo, como o todo é a fractalidade. Não se divide, é só a gente ter esse conhecimento, despertar aqui dentro, esquecer essa coisa que vai descer extraterrestre, que vai descer com nave para te salvar, que vai descer um anjo, que Jesus vai voltar. Tá? Não estou falando para você deixar de acreditar, mas não ficar esperando que a salvação vai vir de fora. Porque se você não olhar para dentro, não entender, não se entender como fonte, você não vai enxergar as coisas maravilhosas que estão acontecendo. E estão acontecendo aqui, entre 3 e 4D, não é só na 5D, apesar de ter uma guerra violenta acontecendo, que a gente chama no mundo astral, existe uma guerra violenta acontecendo de todos os lados, porque não existe lá o lado A e o lado B, o lado da luz e das trevas, isso não existe, gente. Isso é uma percepção humana, bem e mal é uma percepção muito humana. Existem guerras por ideais, né, de seres que não têm nada a ver com a gente. Ah, mas somos todos filhos da fonte, eles também são filhos da ação, mas pelo ego caíram, como nós caímos também. Nós sabemos que essa esfera que nós vivemos, esse planeta, ele é a criação primordial de um ser que caiu aqui. Nós temos no nosso código genético a impressão e toda a codificação desse ser. Basta sermos inteligentes que o que está experienciando dentro desse código genético não é a totalidade da fonte. Por isso que eu digo, olhe para dentro e dê o salto, abra essas portas, vá buscar mais além, busque você. Quantas vezes eu sempre digo para as pessoas, quantas vezes você parou diante do espelho e você conversou com você mesmo e falou, como eu, Lael, tudo bem? O que você precisa de fato? O que você está fazendo? E aí, não é esperar que você vai se escutar. Aí você começa a ir para dentro e fala, poxa, eu errei na pergunta. Não é o que eu estou precisando, o que eu estou querendo. Eu sou a totalidade da fonte, então eu posso mudar tudo. Eu, quando comecei a fazer isso, só posso dizer para você assim, não comecei agora, né? Quando eu comecei a me ver como realmente uma fonte, executor, uma fonte aqui, eu comecei a encontrar pessoas, projetos. Eu nunca deixei me contaminar pela minha vida pessoal. E olha que eu sou da área social, né? Eu sou um agente social, sou formado na área social, na área de políticas públicas, já assumi cargos diferentes dentro da política e eu nunca, você pode ler meu histórico, não existe um histórico negativo que vai falar assim, ó, o Paul Lael errou nesse caminho. Porque quando eu via a coisa acontecendo que não comungava comigo, eu me colocava naquele lugar, como eu falei, eu não me colava, pegava a bandeira A, B, porque eu sou fulano, eu acredito nisso. Eu olhava aquelas pessoas que estavam na ponta que precisavam de uma política pública e me colocava lá, porque eu não sou rico, eu sou trabalhador como eles, e se eu tivesse na situação deles, enquanto política pública, que deveria ser aplicado de fato. E quando eu via a coisa sendo deturpada, então eu via alguma coisa escusa acontecendo, eu preferia sair. E eu sempre deixei um legado muito legal que sempre me chamaram. Inclusive, eu estava esse início do ano como secretário, eu que preferi sair, porque eu decidi assim, se eu quero falar de espiritualidade, se eu quero falar do despertar da consciência, eu não posso mais estar no meio dessa energia que não comunga mais comigo. E também, eu não posso também culpá-los nesse momento, porque essa é a verdade deles. Ah, então quer dizer que eu comungo com eles, acho que é certo isso. Não, não é certo. Mas vai chegar um momento que todos nós despertamos, todos nós acordamos, seja pela dor ou seja pelo amor. Essas pessoas vão acordar pela dor, vão ficar presos na holografia, nessas obsessões complexas, como eu estava tentando explicar,